Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos se multipliquem. Glória a Deus, agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom, é poderoso, né? Ele faz, ele somente é perfeito, né? O momento dele é perfeito, a hora dele é perfeita. Então, né, descansa no Senhor, descansa, sabe? Peça a paz do Espírito Santo em seu coração, busca na palavra, porque ele é fiel, né, para descansar o seu coração, para que você viva o extraordinário de Deus na sua vida. Glória a Deus, graças a Deus. Hoje eu vim com uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 6, vou ler do 6 ao 10, que diz assim: pois as escrituras sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Está falando de Jesus Cristo. Essa pedra é de muito valor para vocês, o que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Em outras partes das escrituras sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Glória a Deus por essa palavra, né? Essa palavra fala do povo escolhido de Deus, né? Que vem por último, né? Porque Deus deixa o melhor pro final, né? Eu vejo muitas pessoas dizer, por que os milagres do passado não acontecem mais, né? Por que, sabe, acontecem milagres poderosos, Deus faz, mas não é aquela coisa grandiosa como no passado, né? De fogo cair do céu, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, a manifestação da glória de Deus mesmo aqui na terra, né? Eu vejo muitas pessoas perguntar, né? Ter essa dúvida, né? Mas Deus deixou para o seu povo escolhido, para qual Ele escolheu, né? São os homossexuais, os transexuais, para a glória de Deus, né? Eu, quando fui chamado como profeta, né? Não sabia o que estava acontecendo comigo, eram muitas coisas sobrenaturais, eu senti uma presença, uma glória de Deus muito forte. Eu fui para uma dimensão espiritual fora, né, do entendimento humano, não tem como explicar, né? E Deus deu para mim, nossa, é uma fé que é sobrenatural, não é uma fé normal. É uma fé, é um dom da fé, né? Eu descobri isso depois que eu fui num curso de dons espirituais. Eu comecei a reparar, né? Depois do processo que eu tive com Deus, eu comecei a ver que eu tinha uma fé meio diferente das pessoas ao meu redor, né? As pessoas creem em Deus, têm fé, acham que Deus vai fazer, mas eu, em toda a palavra de Deus, né, eu tenho a certeza, eu leio e eu já tenho certeza, eu falo, não, isso vai acontecer. E eu sou capaz de agir na mesma hora. E eu falei, não, essa fé não é normal. E daí eu conversava com as pessoas, ainda toda a empolgação, falava, não, porque você... Nossa, você viu que palavra, que não sei o que, todo empolgado. E eu falava, nossa, vai acontecer isso aqui. As pessoas olhavam pra mim e falavam, meu Deus do céu, você tá ficando louco. Era sempre assim, que eu era louco. E eu falava, gente, isso é Deus. É poder, não sei o que, poder de Deus.
E logo quando eu senti essa fé sobrenatural, né, eu comecei a falar no mundo espiritual, a declarar que eu viveria milagres se Deus permitisse, do passado, que aconteceram do passado. Porque eu falei, cara, eu tenho essa fé, eu tenho essa certeza. Eu tenho essa fé dentro do meu coração que dá pra mim conseguir fazer, né? Tipo, uma fé que dá pra manifestar essa glória de Deus. Porque eu creio que realmente não há nada impossível para Deus. Então, tudo eu falo, não dá pra Deus cura, Deus faz. Mesmo que a pessoa olhe com os olhos carnais e fala, cara, é impossível. Mas eu tenho a certeza, é uma fé sobrenatural, né? E minha mãe falava, nossa, mas a sua fé é um pouco demais, né? Sempre falava. E eu falava, não sei, porque pra mim é uma certeza, muito, é uma coisa óbvia, muito forte, né? E daí eu fui um dia no curso, né, de dons espirituais. E foi muito engraçado, né? Porque ele começou a falar sobre os dons, dons de poder, dons de palavra de conhecimento, sabedoria. Aí falou sobre dons de poder, né? Falou sobre o dom da fé. Aí ele falou, essa fé não é normal. Ela é uma fé sobrenatural. Uma fé que vem de Deus. E eu ali, escutando, eu falei, cara, por isso, né? Que eu olho assim em volta, eu vejo que eu tenho uma fé muito grande, diferente das pessoas. Eu acho que esse dom é dom espiritual, é dom da fé, né? E daí ele falou assim, quem aqui tem o dom da fé? Aí eu ergui a mão. Aí falou, ah, tá. Daí ele falou, você tem coragem de ir lá no rio, né? Andar por cima das águas? Falei, eu tenho. Aí tu ficou olhando assim, falei, eu tenho coragem. Falou, louco, pare, você não tem nada. Aí deram risada, aí eu fiquei tipo, mas é real, né? Porque esse dom é uma coisa, é uma certeza, né? Não há sombra de dúvida, né? Então, quando a palavra diz, né? Vocês foram escolhidos para anunciar atos poderosos que Deus chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, eu tenho certeza, né? Porque Deus já me deu essa fé, sobrenatural, né? E quem ainda não sabe, né? Deus me levantou como profeta e eu sou um homem transgênero, né? Deus me deu um nome e tá me levando até onde Ele quer chegar, né? Então entenda, de tudo que eu vivi até agora, né? Processo com Deus, eu já vivi muita coisa, já provei muita coisa com Deus, eu já vivi experiências naturais, sobrenaturais, coisas espantosas até aqui. Então, eu leio a palavra de Deus, eu vejo que não há dúvidas, né, de que Deus pode fazer, e essa vontade de viver muito grande, viver manifestação de glória de Deus. Então, eu creio que não é só eu que tenho essa fé, mas todo o povo escolhido de Deus, que Ele escolheu, né, assim como a palavra diz, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros a serem salvos. E esses primeiros eram os que ficaram rejeitados, né? Os que foram rejeitados, os que foram deixados de lado, né? É um povo que Deus escolheu para realmente, né, dar frutos de verdade, amar. Porque o amor vem de Deus. A pessoa não consegue amar se ela não tem a presença de Deus dentro do coração dela. Porque Deus é amor, né? O amor é Deus. Não existe algo, né? O amor se Deus não estiver ali. Então, Deus vai colocar esse amor nos nossos corações, né? E vamos fazer verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Quando a palavra diz essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus. Creram da forma que quiseram crer, mas não de acordo com a vontade de Deus, né? Tem uma grande diferença. Esse dia eu estava conversando, né? Eu falei, todo mundo lê, mas cada um entende da sua forma, né?
palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é revelada pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo sabe a verdade da palavra de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Então, muitas pessoas pregam de um jeito, mas é de um jeito totalmente diferente. Você entende? E eu olho assim, o jeito que Deus manda ministrar a palavra, e eu falo, cara, é totalmente diferente a forma que pensam, a forma que acham que é. Então foi um pouco difícil, conviver entre as pessoas, porque pareciam que o evangelho que eu falava, elas meio que desconheciam. Elas falavam assim, meio que não botavam fé, E a minha fé, essa fé que é sobrenatural, as pessoas olham e falam, meu Deus do céu, você tem uma coisa da fé muito grande, Porque eu incentivo, eu falo, não, vai dar certo, cara. E a pessoa assim com medo. E eu, não, você vai ver, vai lá, faça isso, faça aquilo. Então, é muito assim complicado, Você ter uma fé muito grande das outras pessoas. Mas isso não vem de mim, isso não é meu, Isso vem de Deus, E eu nunca tive medo. Deus nunca me deu medo, eu nunca tive medo das coisas, eu sempre enfrentava, mas isso não vinha de mim, Vinha de Deus, porque tinha propósito. Então tudo das minhas coisas, tudo que eu vivia, eu nunca tive medo, eu nunca temia, eu nunca parei, eu só fui pra frente, frente. Eu nunca recuava, não vai dar certo, não, eu falava, vamos, e eu ia. Então essa fé, do coração, que é a graça de Deus, esse coração Deus colocou em nós, dessa fé, grande, essa fé que não desiste, essa fé que luta, essa fé que batalha, essa fé que por mais adversidade, dificuldade, a gente não para, a gente vai pra cima, vai pra frente, E luta por aquilo que a gente quer, mas isso tudo a gente viveu sem Deus. Imagine com Deus, recebendo agora a misericórdia dele para com as nossas vidas, E eu creio que nós seremos um povo, uma nação dedicada a Deus, uma nação que sacrifica, que mata a sua carne para glorificar o nome do Senhor, porque vai ser um povo ali rendido aos pés do Senhor e vai ser uma graça poderosa sobre esse lugar. Eu creio muito, muito nessa palavra, porque, eu vejo pela minha fé, que é sobrenatural, de crer realmente, ter fé que pode acontecer, que a qualquer momento pode acontecer, Então a gente está aqui, para ser sacrifício vivo, manifestar a glória de Deus. Todos os que viveram grandes milagres teve que ter grandes sacrifícios, Mas estamos aqui para isso, para glorificar o nome do Senhor, para a manifestação da glória de Deus, poder, milagres sobrenaturais, em nome de Jesus. Vamos ser uma nação que busca por dons espirituais, que busca pela graça, busca pela presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra poderosa, Pai, que possamos ser uma nação dedicada a Ti, como sacrifício vivo para glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Entender, mostrar, Pai, a Tua glória, incentivar as pessoas na fé, colocar coragem, ânimo, porque o Senhor é fiel e nós sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel e o Senhor cumpre com tudo aquilo que o Senhor fala. Que a gente possa dar muitos frutos ao Teu reino, Senhor, e agir sem medo, porque o Senhor é conosco, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, E até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.